abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, a partir do versículo 1. A gente está dando continuidade aqui à nossa série de mensagens, A Fé em Ação, né? Exposições bíblicas na carta de Tiago. E semana passada a gente começou a exposição nos versículos 1 a 4. E hoje a gente vai continuar na sequência, a partir do versículo 5. Né? Prepare aí seu coração para esses meses aí, irmãos. Talvez iremos até julho nessa carta. Então, leia em casa, acompanhe, né? Medite, né? Durante a semana naquilo que você ouviu. Prepare o seu coração para o que você vai ouvir também. Né? Lembre-se que esse momento aqui ele não é apenas aqui que ele acontece. Existe uma preparação prévia para a exposição da palavra. Existe aquilo que você vai fazer após. Como é que você vai alimentar aquilo que você ouviu? Avaliar aquilo que você ouviu? Então, isso é um cardápio que se estende para a semana. Que assim seja. E aí, vamos ler aqui a partir do versículo 5. Quero pedir à igreja para ler os versículos 5 e 6, bem forte, assim, bem firme. Toda a igreja lendo juntos aqui. Estamos com a NAA agora. E a partir do versículo 7 eu concluo lendo. Pode ser, irmãos? Vamos juntos a partir do versículo 5, dizendo assim: Se, porém. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Fala conosco, Pai, mais uma vez. Tua palavra, ela já é o Senhor falando conosco. O que nós oramos, além disso, é que o Senhor possa aplicar de uma maneira clara, de uma maneira palpável, de uma maneira poderosa, por meio da ação do Espírito Santo, essa palavra aos nossos corações, aquilo que revela o centro do nosso ser. Que não sejam apenas novas ideias acrescentadas, mas que sejam corações sendo transformados pelo poder do Evangelho e pela revelação da palavra de Deus aos nossos corações, Pai. Que haja a metanoia, mudança de mente, e que a Tua palavra seja esse instrumento através da ação do Espírito Santo de Deus. Tem misericórdia da minha vida, que aqui venho como mero instrumento humano, Pai, para proclamar os oráculos de Deus. Tem misericórdia do teu povo, que aqui, como todos nós, sendo seres vacilantes, confusos, contraditórios, carregam dificuldades inatas, Senhor, de ouvir a tua voz. Mas que nada disso impeça nenhum de nós aqui, Pai, de ouvirmos a tua voz, de entendermos a tua vontade e de vermos os nossos corações sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, na semana passada nós concluímos o versículo 4 lendo o seguinte. Estou aqui com só para você não estranhar, meu pergaminho, né? Que quando eu tô numa série de mensagens, eu gosto de imprimir e eu fico do que riscar a minha Bíblia toda. Então, aqui é só para vocês entenderem, é a minha Bíblia aqui, tá? Só para vocês não estranharem. Aí eu imprimo o texto. Ora, a perseverança deve ter ação completa, versículo 4. E ele conclui dizendo assim: para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se você não estava aqui na semana passada, basicamente, um dos pontos centrais que a gente falou foi que as provações têm como alvo principal nos tornar pessoas perfeitas e íntegras, sem que lhes falte nada. Um dos grandes propósitos do Senhor na vida daqueles que o amam, que foram tornados filhos por meio de Cristo Jesus, é que a gente possa, a cada dia mais, nos parecermos com o próprio Cristo. E o que a Bíblia revela aqui de uma maneira claríssima nesse versículo 2 a 4 é que as provações elas cooperam para esse propósito.
As provações não são acidentes, não são coisas fortuitas que aconteceram sobre nós e que Deus está com as mãos na cabeça, né? Tentando imaginar um Deus à luz da imagem humana, né? Porque, obviamente, ele é espírito, mas tentando imaginá-lo. Ele está com as mãos na cabeça, desesperado, tentando encontrar a solução para nós. Não, essa não é a visão bíblica. Essa não é a revelação de como Deus enxerga as provações que nós passamos. Pelo contrário, vemos e enxergamos que o Senhor está operando por meio daqueles eventos, principalmente para que nós sejamos íntegros, sem que nos falte nada à luz de uma vida espiritual que Ele espera de nós. Então, de uma maneira muito objetiva, irmãos, isso é algo que nós não podemos perder de vista. E aqui é que a gente encontra um link com isso que a gente vai seguir falando. Porque o que a gente fala aqui logo em seguida, no versículo 5, é: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria. Então perceba, ele conclui dizendo assim: qual é o grande alvo? Que não nos falte nada. Que nós tenhamos todas as virtudes, que nós tenhamos todas as capacidades, que nós tenhamos todos os detalhes espirituais que o Senhor espera na vida do seu filho. Porém, se alguém faltar, ou se a alguém faltar, uma palavra-chave que ele usa aqui, sabedoria, eu tenho uma palavra para dar, o que Tiago está dizendo. É interessante porque ele poderia ter usado vários elementos espirituais, várias virtudes espirituais. Poderia ter estado algum dos frutos, ou, né, do fruto do Espírito Santo. Mas ele cita apenas sabedoria. E a pergunta que nós nos fazemos é por que ele falou, dentre tantas coisas que nós precisamos, que poderiam nos faltar e que certamente nos faltam em muitos momentos, por que sabedoria? Creio, irmãos, que em primeiro lugar, porque é algo que costuma faltar. Se não fosse tão comum que a sabedoria faltasse às pessoas, inclusive cristãs, ele não teria dado essa ênfase. E talvez também porque a sabedoria tem um papel fundamental no desenvolvimento de todas as outras virtudes e elementos necessários à vida cristã. O livro de Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio de quê? A sabedoria. E da sabedoria sobrevêm várias outras necessidades espirituais que nós carregamos. Na verdade, o livro de Provérbios, que é um livro para a vida, se tem uma palavra que ele fala é sobre sabedoria. O tema da mensagem de hoje é que não nos falte sabedoria. Nós precisamos de muitas coisas, é fato. Mas o que Tiago está nos mostrando é uma coisa que não pode nos faltar, dentre outras, mas que está assim no centro de uma vida cristã saudável, é sabedoria. Se há algo que falta, irmãos, às pessoas no meio de suas provações, é sabedoria. Se há algo que se encontra em déficit nas virtudes atuais, é a sabedoria. Se há algo que muitos que estão aqui entre nós e que estão no convívio de cada um de nós, nos trabalhos, nas escolas, nas faculdades, nas famílias, é a sabedoria. Pare para pensar nas maiores dificuldades que você passou na sua vida. Pare para avaliar os maiores erros que de repente você já cometeu. Imagina se uma dose de sabedoria tivesse sido injetada em você pelo Senhor naquele ato. O quanto não poderia ter sido diferente com a sabedoria vinda do Senhor. Nós vivemos na era da informação. Nunca tivemos tanta informação. Preciso me alongar para dizer isso. Com um clique, com a fala hoje, se você tiver Alexa na sua casa. Você pergunta e ela responde. Porém, curiosamente, nunca vivemos um tempo em que as pessoas se revelam tão carentes de sabedoria para tomar as decisões mais básicas da sua vida. Um completo paradoxo. Para aqueles que imaginavam que informação era sinônimo de resoluções, de sabedoria, a nossa era revela que não. Que muitas vezes pessoas que não têm a quantidade de informações que outras carregam podem ser
e muitas vezes são mais sábias. Sabedoria é tão necessária, irmãos, tão necessária para a vida comum, mas especialmente também para os períodos de provação. E aqui a gente encontra essa conexão na carta de Tiago. Tiago está falando de provação ainda. Ao longo do capítulo 1, ele vai continuar falando sobre provação. Então, eu quero destacar aqui que ele ainda fala de sabedoria num sentido geral, mas ele está aplicando especialmente a necessidade de sabedoria para os períodos e para os momentos de provação, onde nossos corpos estão fragilizados muitas vezes por doenças, onde as nossas emoções estão sendo afetadas por situações adversas e muitas vezes estamos até sendo perseguidos, correndo risco de morte no meio das provações, e aí a sabedoria se torna algo indispensável para que a gente possa passar por essas provações, não necessariamente isento de lutas e dores, mas capazes de chegar ao alvo, que é nos tornarmos íntegros sem que nos falte nada. Em outras palavras, quando a sabedoria nos falta, será muito mais provável que nós não cheguemos à integridade, ou não cheguemos tão rápido a essa integridade como nós poderíamos chegar. Ontem a gente teve um encontro de liderança aqui, né? O projeto 222. E citaram um caso aqui muito interessante, irmãos, de uma papelaria que você deve ter visto essa semana aí, cujos donos eram cristãos e que eles estão sendo processados por terem se negado a realizar um convite para um casamento homossexual. Eles disseram que, por serem cristãos, não realizavam, né, convites para casamento homossexuais, e daí gerou toda uma polêmica. Se você entrar nas redes sociais, né, eu não estava sabendo desse caso, fiquei sabendo ontem, fui ver nas redes sociais, isso está bem movimentado, né? Entre haters e admiradores, eles saíram de 2.000 seguidores para mais de 80.000, né, em 2, 3 dias. E já estão respondendo a um inquérito no Ministério Público, né, para apuração do que eles chamam de suposta conduta LGBTfóbica, que na verdade já tem um bocado mais de letra, né, nesse nome, né, mas para simplificar, LGBTfóbica, passível de punição como crime de racismo, né, equiparado na legislação brasileira, já que não tem um crime específico para isso, é enquadrado como equiparado a crime de racismo, né? Eles sofreram diversas ameaças, né, pela internet, até ameaças de morte, pelo que eu vi. E eu entrei no perfil deles ontem para ver, né, e eles postaram há 2 dias atrás, né, esses irmãos. Quando acordamos na terça-feira, palavras dele, dia 23, jamais imaginaríamos tudo o que sucederia nos próximos 2 dias. Nunca pedimos por tanta fama assim, seja positivo ou negativamente. Contudo, cremos que há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Seja como for, sabemos que de fato Cristo e seus fundamentos são honrados, e isso é motivo de alegria. Primeiro, aqui cabe um repúdio, irmãos, a eles terem que estar respondendo a um inquérito por se recusar a produzir um convite. Isso é um absurdo, né? Nós deveríamos, enquanto cristãos e enquanto pessoas que vivem num Estado de Direito democrático, entender que as pessoas devem ter liberdade. E se você talvez não pense assim, você já está muito influenciado por uma visão marxista cultural para dizer eu quero produzir isso ou não quero. Ele é um trabalhador, ele produz, é uma empresa dele, é uma empresa privada. E em que pese eu não acreditar que necessariamente eles estivessem pecando se eles produzissem aquele convite, eu creio plenamente que era um direito deles não se sentirem confortáveis em sua consciência diante do Senhor em prestar os serviços daquela maneira e rejeitarem aquele serviço. A própria, não preciso nem para a Bíblia, a Constituição brasileira fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Mas o ponto principal é a liberdade de consciência e de crença. Então nós repudiamos isso, irmãos, enquanto igreja. E nós precisamos entender que essa é uma das coisas que vai continuar acontecendo. E nós precisamos nos preparar para lidar com situações como essas. Mas voltando para o texto, por que eu estou citando isso? É porque nós vemos em situações como essas
que poderíamos ver várias outras, e vamos ver várias outras, que a sabedoria é indispensável para as provações. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. É o quanto nós precisamos de sabedoria para lidar com as provações, porque no meio das provações, sejam causadas pelas doenças, pelas crises financeiras ou até pelas perseguições, nós não temos receitas prontas para lidar com todos os desafios que as provações nos impõem. Deixa eu dar exemplos aqui para vocês. Como é que a gente lida com um filho diagnosticado com câncer do dia para a noite? Como é que lida, Pedro? Tem receita pronta para isso? Como é que a gente lida com a crise financeira por uma mudança profissional inesperada? Tem receita para isso? Quando você vê chegar o dia de pagar o boleto e você diz, eu não tenho para pagar o meu aluguel. Eu não tenho para pagar a conta de luz. E foi do dia para a noite, eu não esperava que isso fosse acontecer. Tem receita para isso, irmãos? Como é que se lida com a depressão severa? Tem receita para isso? Receita pronta? Tem o beabá? Como é que a gente lida com a traição matrimonial? Tem receita para isso? Tem receita para isso? Como é que a gente lida com a perseguição por sermos fiéis a Deus? Não tem receita para essas coisas. Tem princípios. Tem nortes que a palavra de Deus nos dá. E graças a Deus por isso. Mas não tem um manual dizendo, olha, quando você tem um filho diagnosticado com câncer, é o seguinte, você no dia seguinte, você vai procurar um médico tal, você vai orar 3 vezes por dia, e assim vai dar tudo certo, vai fluir tudo bem. Não existe, irmãos. Não existe receita, e é por isso que é necessária, é fundamental, é indispensável a sabedoria para enfrentarmos situações como essas, sem afundar na fé, em primeiro lugar, mas em segundo lugar, para darmos um bom testemunho de Cristo. No final desse post, aquele casal revelou muita sabedoria. Eles disseram assim: a todos que nos ofenderam, nos ameaçaram, nos criticaram, fiquem tranquilos. Nos respeitamos e perdoamos vocês. Que o Senhor Jesus nos dê graça para continuar mantendo o diálogo respeitoso que sempre tivemos com os nossos clientes e sabedoria para seguir em frente. Sabedoria para seguir em frente. Obrigado, Brasil. E aí eles terminam citando o quê? Depois você vê lá no post. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Texto que lemos no domingo passado. Então eles entenderam que eles estavam no meio de uma provação, eles entenderam que eles estavam dentro dessa realidade e entenderam que tal situação era um motivo de grande alegria. Eles entenderam algo que exatamente nós estávamos falando, que a primeira coisa, a primeira chave que precisa virar é entendermos que aquilo não é algo aleatório, que não é um acidente, mas que há uma grande honra e alegria por vivenciarmos situações como essa, porque Deus, ali no caso deles, está agindo sobre eles para torná-los mais maduros em Cristo. E quanta sabedoria eles precisaram para escrever um texto como esse, irmãos. Quando a gente lê, pode parecer fácil, mas imagina ter que escrever um texto como esse, quando você está cheio dos seus e-mails, das suas redes sociais, cheia de palavras de ódio. E isso sim são palavras de ódio. Efetivamente são palavras de ódio. E quanta sabedoria eles não vão precisar para lidar com tudo que vai vir. Não é verdade? Porque esse caso ele vai passar e tal, e ninguém mais vai lembrar daqui a pouco. Mas eles vão continuar com essa lembrança por toda a vida deles. Então, para nós é muito fácil olhar de longe, mas só quem está passando pelas provações é quem sabe, de fato, discernir o quanto a sabedoria é necessária. A sabedoria é necessária, meus irmãos, e a sabedoria que nós falamos aqui é a sabedoria do Senhor. Não é sabedoria humana, não é sabedoria da filosofia, não é sabedoria
apenas da história. É a sabedoria que vem do Senhor. Ela é necessária, porque nos ajuda a tomarmos decisões corretas, a não nos desesperarmos nas oscilações das nossas emoções, que são voláteis, e a nos controlarmos em meio às vontades desequilibradas que sobrevêm em meio às provações. É só a sabedoria que vem do Senhor, do Espírito Santo, que faz isso, irmãos. Porque quando nós não temos, nós tomamos decisões precipitadas, que são erradas muitas vezes. Nos desesperamos, porque as emoções elas vão vir e vão sumir, vão aparecer, vão embora. É normal, não tem como ser diferente. O ser humano é feito dessa forma. Não acredite que você um dia vai chegar num estado, né, de nirvana, onde as emoções elas não vão mais lhe afetar, elas lhe afetam. A questão não é essa, a questão é como você vai reagir a elas, com desespero ou com dependência do Senhor. É a capacidade de ser impulsionado por determinadas vontades, mas você dizer não, eu vou ser controlado pelo Espírito Santo. Isso é o que se chama domínio próprio, um fruto do Espírito Santo. E por isso, irmãos, Tiago sabia que aqueles irmãos que enfrentavam duras provações, que não apenas estavam sendo ameaçados, eles foram expulsos dos seus lares. Eles perderam casas. Eles se distanciaram das suas famílias. Eles se viram pobres do dia para a noite porque agora tiveram que deixar toda a sua base de existência. Tiago sabia, irmãos, que sem sabedoria aqueles irmãos estavam correndo risco. Em primeiro lugar, de afundarem na fé, de darem um mau testemunho de Cristo, mas especialmente estavam correndo risco de desperdiçarem as provações. Como assim? Como assim, pastor, desperdiçar as provações? Passando por elas sem discernir aquilo que Deus está querendo realizar em nós por meio daquele processo. Irmãos, você vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Você pode estar sofrendo. É assim a vida. Se estão lhe dizendo outra coisa, você está ouvindo outro evangelho, saia dessa em nome de Jesus. Porque a vida é assim. Até Jesus voltar, vão ter dias melhores, vão ter dias piores, mas vai ter sofrimento sempre. Pode ser pequenininho, pode ser uma topada, pode ser um filho com câncer, mas sempre vai ter sofrimento. A questão é, nós vamos desperdiçar essas provações ou nós vamos fazer bom uso dela? Porque o fazer bom uso é dizer, Senhor, me dá sabedoria para ver o Senhor agindo no meio desse processo. Me dá sabedoria para ver além do câncer. Me dá sabedoria para ver além da crise financeira. Me dá sabedoria para ver além do laudo de doença, para ver além do laudo de infertilidade, para ver além de uma sentença que destruiu a minha vida. Me dá sabedoria para ver além disso. Me dá maturidade para ver além disso. Porque, irmãos, caso contrário, nós estamos desperdiçando as provações. E é só a sabedoria que pode nos ajudar, a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Senhor, a não desperdiçarmos a oportunidade de perceber o que Deus está fazendo para nos conduzir à maturidade. A sabedoria nos ajuda a enfrentar as provas sem machucar outras pessoas, porque nós podemos usar as provas como motivo para fazer mal a outros. Eu estou sofrendo, eu vou afetar outros também. Não. Não é assim. A sabedoria nos ajuda, como eu disse, a passar pelas provas sem perder a fé. E principalmente, como eu falei, irmãos, a amadurecer no fim desse processo. Provérbios 8, versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui para a igreja. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. E o versículo 35, olha o que ele fala sobre a sabedoria. Pois quem me encontra, ou seja, encontra a sabedoria, que é o próprio Deus, que é Cristo, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. E esse livro, irmãos, de Provérbios nos revela que a sabedoria não é necessária apenas para os momentos de provação, é necessária para a vida. Mas o que seria sabedoria?
como nós vimos, é muito mais do que conhecimento, irmãos. É o uso correto do conhecimento. Vamos comparar aqui com a Bíblia. É necessário conhecimento para conhecer bem a Bíblia. Conhecer bem a Bíblia é uma forma de conhecimento. Mas sabedoria é viver a Bíblia. É saber aplicá-la à sua vida. É saber usá-la como instrumento eficaz para lidar com as situações específicas que vão se impor sobre a sua vida. É naqueles momentos em que não tem resposta pronta você saber dizer, bem, eu conheço a Bíblia, mas eu preciso de sabedoria do Senhor para aplicá-la a esse meu momento, a essa minha história, a essa minha realidade, ouvindo a Deus e ouvindo pessoas de Deus. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos do Senhor, irmãos. É olhar não com os nossos olhos, não com as nossas lentes, não com a nossa cosmovisão, mas com a visão que o Senhor tem. Com a visão que o Senhor tem de toda a existência, de todo o cosmos. E é fato que o conhecimento pode ajudar as pessoas a serem mais sábias. Deus não despreza o conhecimento, pelo contrário, é bom, vem do Senhor. Mas é fato também que há pessoas que são cultas, mas são tolas. Você conhece pessoas assim? Há pessoas que têm erudição, mas que não sabem viver e nem fazer as escolhas certas, nos mostrando o perigo e a atenção que nós precisamos ter para sabermos que nem sempre conhecimento revela sabedoria. Por isso, que nós possamos orar a Deus, irmãos, dizendo, Senhor, que não nos falte sabedoria. Que não nos falte, Senhor. É melhor que falte outras coisas. É melhor que falte dinheiro do que falte sabedoria. É melhor que falte, irmãos, saúde do que falte sabedoria. Veja que coisa pesada. Veja que coisa profunda. É melhor que falte muitas coisas que você ama e que você almeja todos os dias do que falte sabedoria. Seja em meio às provações ou às bonanças, somos desesperadamente carentes de sabedoria. Mas a pergunta que surge, irmãos, aqui chegando na segunda parte aqui do nosso sermão, mas como obtê-la? Como consegui-la? Como trazê-la para a minha vida? Essa pergunta é chave, irmãos. E é o que Tiago nos responde, ainda no versículo 5. Peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem o quê? Reprovações. E ela lhe será o quê? Versículo 5 ainda, final do versículo 5. Lhe será concedida. Irmãos, o mundo vai nos dar milhões de receitas para obtermos sabedoria. Não é verdade? Os coachings dirão que a sabedoria estão nos seus congressos. Não, vá lá, faça inscrição no evento que vai revolucionar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Os filósofos dirão que a sabedoria estão nas suas obras, nos seus escritos. Os místicos dirão que a sabedoria será obtida por meio das suas experiências, dos seus momentos transcendentes. Mas a Bíblia diz que a sabedoria vem do Senhor e que se nós precisarmos dela, é só pedirmos. Muito fácil, né? Mas tem coisas que a gente complica que não precisava ser complicado. E que bom quando é mais fácil do que a gente imagina, né? Porque tem coisas que a gente complica que não precisaria da complicação. Você diz, poxa, eu sou uma pessoa tão tola. Uma boa notícia para você. É só você pedir ao Senhor, irmãos. É só você dobrar seus joelhos, dobrar seu coração e dizer, Senhor, me ajuda a tomar decisões mais sábias. Me ajuda a proceder de maneira mais sábia, Senhor. Me ajuda a resolver conflitos de maneira mais sábia. Me ajuda a lidar com a adversidade de maneira mais sábia. Porque Ele é a fonte e Ele concede, irmãos. Não há mistério, Ele concede a todos que a pedem e a dá com generosidade. Em outras versões Ele dá liberalmente, Ele dá livremente, Ele dá de boa vontade. Ele não é como alguns maridos de fora da nossa igreja, que não, na nossa igreja não tem não, que colocam
o valor do salão da esposa com raiva no orçamento, cheio de reserva, mas precisa disso mesmo? Não, não. Ele é como os maridos da nossa igreja. Diz assim: vá lá, meu amor, reservei o salão para você, fazer exatamente aquilo que você queria, do jeito que você queria. Deus olha e ele não impropera, irmãos, ele não acha ruim. Ele diz: que bom que você está me pedindo, que bom que você está pedindo sabedoria, porque eu tenho alegria em dar essa sabedoria. Eu me alegro em dar essa sabedoria. Por isso, quando a gente pede, a gente não deve temer que ele nos reprove, porque ele se alegra em dar. Não é como se fosse um incômodo para Deus. Ah, mais um me pedindo sabedoria. Nossa, mais uma pessoa me incomodando. Não, irmãos. Ele faz isso sem ressalvas. Por isso podemos ter a certeza que quando pedimos, ela nos será dada com uma única condição. Versículo 6. Peça a sabedoria, porém com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao quê? A onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmãos, esse termo aqui, em nada duvidando, essa expressão, ela não é apenas sobre uma dúvida intelectual. Isso é muito importante aqui. Não é apenas sobre uma dúvida no raciocínio lógico de alguém. É sobre um conflito básico de lealdade. É sobre uma guerra de cosmovisões. Não é sobre nunca ter dúvida, mas é sobre a quem realmente você devota a sua vida. Porque a pergunta é se o seu coração é realmente do Senhor, e por isso não há dúvida da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus e do próprio fato que ele dá sabedoria sem reserva, ou se o seu coração pertence a outras pessoas, outras ideias, outros projetos. Porque Deus, ele tem uma condição, irmãos, para os seus filhos. Ele só aceita filhos por completo, por inteiro. Ele só aceita corações totalmente rendidos, totalmente devotos. Ele só aceita se for integral. João Calvino certa vez disse: ofereço meu coração a ti, ó Senhor, pronta e sinceramente. E é isso que Deus quer. Ele quer pessoas que vão até ele com orações, com súplicas, com sinceridade, porque ele não quer ver, ele não suporta ver um contraste constante entre fé e dúvida no coração, irmãos. Mais uma vez eu repito que aqui não é uma reprovação de lampejos de dúvidas no coração. Procuraram Jesus e disseram: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. E Jesus vai lá e cura aquele homem. Aquele homem foi sincero. Aquele homem, Jesus viu o coração daquele homem e viu que ele queria tanto ser íntegro que ele confessou a incredulidade dele. Então o ponto não são lampejos de dúvidas, o ponto são pessoas que vivem duvidando, que se mantêm na dúvida, que nunca tomam partido, que nunca se posicionam, que nunca se expressam plenamente como seguidores e discípulos de Jesus, ao ponto de que até para pedir sabedoria eles têm ressalva. Não, mas porque sabe, né, que como é que é, porque segundo tal coisa não é bem assim. Não, irmãos, é assim. Se você pedir com fé, Deus vai lhe dar sabedoria. É assim, pronto. É assim, é o que a Bíblia está falando. Não tem o e se aqui. Se tiver um clamor e uma súplica com fé, Deus vai lhe dar sabedoria. O escritor aos Hebreus disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E aí, quando o ser humano ora com o coração cheio de dúvidas, ele é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e aí Deus diz: não, esse aí não vai receber, não. E Tiago sabia muito bem o que era isso, porque sendo irmão de Jesus, ele nasceu e cresceu em Nazaré, cerca de 30 quilômetros distante do Lago da Galileia e do Mar Mediterrâneo. Se tinha uma coisa que ele conhecia era mar, se tinha uma coisa que ele conhecia era onda. E a imagem que ele usa é perfeita para mostrar a instabilidade. Que coisa mais instável que nós poderíamos imaginar que não, senão as ondas, que vão e vêm, sem rumo de certo, com inconstância.
E é desse modo que ele retrata aquele que duvida, para que você não tenha sombra de dúvida quem você está sendo, visualizando as imagens de ondas que vão e vêm. Tiago diz no versículo 7 que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele é categórico, irmãos. Não tem exceção. Não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Em outra versão, ele diz assim, Nara, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Essa palavra aqui, dobre, ela no original, ela significa literalmente duas almas. É uma pessoa que tem literalmente duas personalidades espirituais. Você não acharia curioso conhecer alguém que foi diagnosticado oficialmente, né, com dupla personalidade? Pois bem, muitas pessoas têm uma dupla personalidade espiritual, é o que o Tiago está falando. Pessoas que literalmente tentam andar em dois caminhos de vida. Pessoas que tentam literalmente servir a dois senhores. Esse é o ser humano de mente dobre, com duas personalidades, dois corações, duas almas, que uma tenta dizer assim, Deus é fundamental na sua vida, Cristo Jesus te salvou, viva pela palavra, e outra que diz, não é bem assim, não é desse jeito, não é por aí, e assim, deixa eu te falar, é melhor dessa forma. E Tiago diz assim, irmão, não suponha que alcançará coisa alguma de Deus dessa maneira. Esse homem que duvida e possui mente dobre é o exato oposto daquele homem que Deus está querendo produzir com as provações. Porque o homem que ele está querendo produzir com as provações é um homem perfeito e íntegro, sem que lhes falte nada. Então esses são os dois quadros, irmãos, que se revelam diante de nós. E que Tiago desenha literalmente aqui pra gente. Um homem íntegro, que apesar de suas lutas e pecados, ele permanece firme na rocha. Ele permanece aliançado com Cristo, independentemente das circunstâncias. Mas, porventura, ele apresenta um outro tipo de homem, um outro tipo de mulher, que é dobre. E é dobre em tudo, irmãos. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa divisão de alma, ela não se revela apenas no íntimo do ser. Ela vai se revelar em todas as esferas. É a pessoa que um dia diz eu amo a Deus, outro dia diz assim, Senhor, será que o Senhor existe mesmo? E não é numa crise de fé, é a vida da pessoa assim. É a pessoa que diz, não, agora eu vou servir a igreja, agora. E aí vem um domingo, aí some. Eu não estou falando isso aqui como um programa religioso que você tem que seguir para você se tornar um homem íntegro. Eu estou falando que as nossas ações revelam os nossos corações. E se eu não louvo a Deus, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não comungo com o povo de Deus, se isso não é hábito na minha vida, isso está revelando algo que está dentro de mim. Então essas inconstâncias externas revelam inconstâncias internas, irmãos. Não se iluda achando que a gente pode dissociar essas coisas. Não. Deus sabe que eu não oro, Deus sabe que eu não leio a Bíblia, Deus sabe que eu não vou para a igreja, que eu não sirvo pessoas, que eu não me dedico ao serviço do reino, mas Ele sabe que lá no fundo eu amo. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Amém? Mas há esperança em Cristo Jesus. E Ele quer nos tornar perfeitos e íntegros, sem que nos falte nada. Mais do que Ele quer, Ele pode, irmãos. E talvez você olhe para isso e diga assim, mas isso é impossível para mim. Não. Homem ou mulher de ânimo dobre. Ele quer realizar essa obra. Ele se alegra nisso. Assim como Ele se alegra em dar sabedoria, Ele se alegra em ver pessoas que dizem,
eu acredito que eu posso amadurecer espiritualmente. Eu acredito que eu posso servir mais ao Senhor, servir mais à igreja, servir mais ao reino de Deus. Eu sei que eu vou continuar tendo lutas, mas eu sei que eu posso crescer. E que mesmo em meio às provações, o Senhor está trabalhando em mim, não é para me afundar, é para me formar. E eu quero terminar com um exemplo, uma história. Uma história que foi vivenciada pelo pastor Charles Spurgeon, que talvez alguns não saibam dessa história. Eu vou ler o relato da esposa dele, o relato dela. Era a noite de 19 de outubro. Charles Spurgeon pregaria pela primeira vez no Surrey Gardens Music Hall, um importante teatro construído à margem sul do rio Tâmisa, com capacidade para acomodar 10.000 pessoas. Antes de sair, o casal orou e Susana abençoou seu marido. Ela continuou em espírito de oração, tendo em mente o grande desafio que o jovem ministro teria pela frente. Ele tinha apenas 22 anos aqui nessa ocasião. Sua mente se distraíra com os cuidados de seus bebês, quando um barulho de carruagem freando em frente ao seu portão assustou-a. Não poderia ser Charles, era muito cedo ainda. Um dos diáconos foi conduzido ao interior da casa. Por sua aparência alarmada, Susana soube de imediato que algo ruim ocorrera. Foi quando se desvelou o relato da terrível tragédia. Naquela tarde, pouco antes do início do culto, entre 10 a 12.000 pessoas haviam se reunido ao redor do teatro aguardando uma oportunidade para adentrar o novo local de adoração. O templo da capela da rua New Park havia se tornado pequeno para acomodar a crescente congregação e decidiu-se alugar esse novo local, enquanto o novo templo era construído. O culto havia transcorrido há apenas alguns minutos quando alguém da galeria gritou: "Fogo! As galerias estão desmoronando." O pânico espalhou-se e a turba corria sem controle na tentativa de abandonar o prédio. Charles Spurgeon esforçou-se para acalmar a multidão. Não havia fogo ou qualquer outro problema acontecendo, gritava: "Por favor, sentem-se, não há motivo para alarme, por favor, voltem aos seus assentos." A situação eventualmente se acalmou, o culto foi rapidamente encerrado e a multidão foi despedida sem que o pregador tivesse ideia da extensão do desastre. Aquela noite deixou o saldo de 7 vidas perdidas e outras 28 gravemente feridas. Os amigos de Spurgeon tiveram cuidado de retirá-lo do local por uma porta traseira, impedindo de ver os 7 corpos colocados no chão à frente do teatro. Spurgeon foi levado para a casa de um amigo, a 17 quilômetros de Londres, onde Susana e os bebês se uniram a ele. Esperava-se que o descanso e a mudança de cenário pudessem ajudar a restaurar o seu equilíbrio emocional. As 2 semanas seguintes foram de profunda tristeza para o casal. Spurgeon chegou a cogitar nunca mais pregar. A imprensa da época acrescentava ainda mais dor ao seu coração já abatido. Alguns afirmavam que o rebanho de Spurgeon não agira melhor diante do alarde do que qualquer multidão que se reunia para concertos musicais. Homens haviam pisoteado mulheres e crianças na busca por se salvarem. E ele se encontrou decidido a nunca mais pregar, irmãos. Até que, durante uma caminhada nos jardins, o Espírito trouxe nova luz à situação. Diante dos degraus que davam acesso à casa onde se refugiavam, Spurgeon parou repentinamente e disse à sua amada esposa: "Como tenho sido tolo." Que é o oposto do quê? De sábio. "O que importa o que será de mim, contanto que o Senhor seja exaltado." Ele percebeu que ele estava pensando muito nele. Olha o que estão falando de mim. Olha como eu estou sendo mal falado. Mas ele diz: eu tenho sido tolo. Eu não estou sendo sábio nessa situação. Porque a sabedoria, pelo que ele entendeu aqui, era entender que apesar de tamanho desastre, ele continuava tendo um chamado diante de Deus. E que ele precisava continuar glorificando a Cristo por meio daquele chamado. E com um sorriso nos lábios e um novo brilho no olhar, continuou: "Se Cristo for exaltado,
que ele faça comigo o que lhe aprouver. Minha única oração será que eu morra para mim mesmo e viva plenamente para ele e para a sua glória. Ó esposa, agora eu entendo. Louve ao Senhor comigo. Deus honrou o casal, que o louvaram em seu vale mais profundo. Quando retornaram a Londres, Charles retomou a pregação, e as multidões que se reuniam para ouvi-lo eram ainda maiores. Irmãos, a verdadeira e suprema sabedoria é notada, em última instância, quando alguém se compromete a viver para a glória de Cristo, independentemente de qualquer circunstância, qualquer pessoa, qualquer evento, qualquer outra coisa. Esse é o elemento mais explícito da verdadeira sabedoria. Não importava mais a sua reputação, não importava mais os seus sentimentos, não importava sequer a sua própria vida. Não importa. Nada poderia dividir a mente daquele homem. Ele não seria reconhecido como um homem de ânimo dobre, porque ele tinha entendido que era tudo por Cristo e era tudo para Cristo. Nós entendemos isso? Você entendeu que é tudo por Cristo e é tudo para Cristo? Essa é a marca de alguém que venceu o seu ânimo dobre. Essa é a suprema sabedoria. Cristo é a verdadeira sabedoria. E que esta sabedoria nunca nos falte. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, como carecemos de sabedoria, Senhor. Só o Senhor sabe. Só o Senhor que conhece o nosso íntimo, só o Senhor que conhece as nossas emoções viciadas, oscilantes, vacilantes. Só o Senhor que conhece os nossos raciocínios falhos, desconexos, contraditórios. Só o Senhor que conhece as nossas vontades impulsivas. E só o Senhor conhece, Pai, de fato, o nosso eu, que está escondido em Cristo. Mas nessa manhã aqui, Senhor, encerrando esse culto, nós queremos consagrar mais uma vez as nossas vidas a Ti. E especialmente orar, Senhor, interceder, para que o Senhor derrame sabedoria sobre o Teu povo. Que corações confiantes, Senhor, corações cheios de fé, sejam feitos e renovados aqui nessa manhã. Que o Senhor extirpe, elimine qualquer incredulidade, Senhor. Que o Senhor faça ir embora, em nome de Jesus, as incredulidades que tentam dominar os corações. E implante, infunda a fé, Senhor, no coração do Teu povo. Fé que seja capaz de conduzir diariamente, Pai, assim como nesse momento, um clamor por sabedoria. Eu te peço que assim como a chuva que aqui caiu há pouco, que assim a fé seja derramada nos nossos corações. E assim também a sabedoria recaia sobre o seu povo, recaia sobre a tua igreja, recaia sobre as famílias, Senhor. Que nós, dentre tantas outras coisas, além de sermos marcados pela fé, pela esperança, pelo amor, que nós possamos ser reconhecidos, Senhor, em nome de Jesus, como pessoas, como famílias, como uma igreja que é sábia na Tua presença, Senhor, que é cheia da sabedoria que provém do alto, do Espírito Santo, e assim enfrenta qualquer provação, Senhor. Passa por qualquer tribulação, enfrenta os dias bons, os dias maus, os dias tristes, os dias alegres, com bom testemunho, com uma fé firme, porque tem sabedoria, Senhor, para enfrentar cada um desses momentos. Produz isso em nós, Senhor, não pela capacidade humana, que nós nenhum temos, mas produz isso, Pai, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor, que não impropera, que não fica chateado, mas que pelo contrário se alegra, Senhor, em conceder sabedoria para o Teu povo. Que nós saiamos daqui mais sábios do que entramos, por uma obra do Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Você pode ficar de pé?